Olá, tudo bem com você? Eu tenho a alegria de receber aqui no canal mais uma vez o professor Roger Tavares, que é um guia muito experiente aí em viagens para lugares como Israel, Turquia e outros aí. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso também. Mas a conversa hoje ela vai girar em torno do seguinte: um guia adventista é reconhecido internacionalmente por um roteiro na Terra Santa. Já vamos saber que história é essa. Mas antes, Roger, muito obrigado por aceitar de novo aqui o convite. E aproveita e se apresenta aí para os que ainda não te conhecem, eventualmente, o que que você faz, essa sua experiência com viagens, como é que funciona isso? Bom, primeiro, boa noite ou bom dia para todos. Sei que hora vocês estão tá vendo, e boa tarde. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, pastor. E, e um prazer falar desse tema, que é um tema que eu gosto tanto aí, né? Hoje eu estou alocado num centro de estudos, chamado Centro de Estudos Feodor Meyer, né? É um centro que nós temos aulas, temos estudos, muito ligado ao aprendizado, muito ligado à educação. E o Centro de Estudos trabalha muito com essa área Israel, né? Muito com essa área Israel, com a área judeus. E por isso que venho também há anos especializando mais nessa área, o contato com isso, né? Mas a minha história com Israel começou há uns 18 anos atrás, mais ou menos. Eu fui a convite de um amigo e quando você chega a primeira vez em Israel, sendo um roteiro bom ou ruim, é tudo muito surpreendente, né? E eu tomei aquele choque assim com o país, eu fui para o Egito também, mas fiquei só num pedacinho do Egito, só no Sinai. E eu gostei muito daquilo, sabe? Mas, como eu já era estudante da área, eu falei, nossa, mas falta uma coisa, falta outra, será que não dá para fazer isso aqui e tal? E daí foi que, logo que eu cheguei de Israel, umas pessoas falaram, você, como que foi? Você gostou da viagem e tal, né? Eu falei, eu gostei muito, mas eu acho que teria que fazer isso aqui. Aí um pessoal amigo da minha roda de amizade, assim, falou, olha, por que que você não monta um assim? Tá? Eu montei a primeira vez, pensei que assim, falei, vão umas, sei lá, umas 15 pessoas comigo, né? Foi um ano depois que eu voltei de Israel. E falei, vamos, sei lá, uns 10 amigos, 15 e tal. E montei o roteiro que eu achei que era interessante, sem conhecer muito. E falei, agora vamos fazer isso. E surpreendentemente foram 70 e poucas pessoas. E foi um susto para mim, porque eu já tinha ido uma vez, mas eu não sabia fazer uma operação toda. E daí fui e tal. E daí todos os anos acabo indo uma ou duas vezes de lá para cá. Eu só parei no mais grave ali da pandemia, né? Às vezes são três grupos, que nem agora, depois de amanhã eu tô embarcando, eu dirijo três grupos seguidos, né? Então aí daí vem a experiência e cada vez tento mudar, melhorar uma coisa, transformar uma coisa aqui e ali, né? Então essa aqui é a minha ligação com o Zé. Eu fui para pensando uma coisa, cheguei lá, vi outra, e com os anos eu criei outra. Agora, uma Esse aqui curiosidade, Roger, nesses 18 anos, quantas vezes você já foi para Israel? Lembra? isso eu não sei, mas eu vou falar que em torno de umas 50 vezes, talvez. E Né? toda Assim, vez, 50 grupos, não vezes, 50 grupos, tá? Porque às sim. vezes você pega, que nem agora eu vou até Israel, pego um grupo, né? Que até são amigos seus, alguns, né? Aí vou para o Egito, volto, pego outro grupo. Aí vou para a Turquia. Então acaba que em grupo com certeza mais de 50. Eu já conversei com algumas pessoas que já foram para Israel. Minha irmã, por exemplo, que está organizando aí um grupo, depois a gente fala um pouco sobre isso. A minha irmã já foi algumas vezes e todos dizem a mesma coisa, né? Sempre é maravilhoso, sempre é um aprendizado novo. Você, que já foi dezenas de vezes, ainda se surpreende com Israel? Eu me surpreendo. Não, não só assim, porque os lugares parecem lugares novos sempre, né? Mas não só por isso, principalmente porque dependendo do guia, do professor que você tá e da turma que você tá, a experiência é completamente diferente. Então, uma turma, ela tá mais ligada ao conhecimento. Outra turma tá mais ligado à espiritualidade da coisa. Outra turma tá mais ligado às imagens dos lugares. Então, é engraçado isso. Vamos dizer, tem uma junção. Eu vou explicar depois como se monta o roteiro, mas tem uma junção entre o tipo de público, o líder que está junto,
aquele que está fazendo a operação, que no caso sou eu ali, e o guia ou o professor que está junto local. Essa combinação nunca é a mesma. Então, cada experiência é uma experiência totalmente diferente, né? Você está atuando num momento que o Oriente Médio está mais quente, está tranquilo, está isso, aquilo, isso vai mudando muito. Então, eu não me canso, assim, eu gosto muito. Agora, por exemplo, eu vou pegar um grupo agora, vou até o Egito, volto, eu pego outro grupo, tal, tal. Cada um desses grupos tem uma experiência totalmente diferente, né? Isso é muito rico, muito rico. Agora, Roger, que história é essa de roteiro premiado internacionalmente? Interessante, hein? Conta pra gente, como é que foi? Olha, quando foi mais ou menos em 2008 para 2009, foi a primeira vez que me chamaram para uma premiação, assim, né? A premiação não é como um Oscar, assim, que você vai lá, tem o primeiro lugar, segundo. Eles são recortes, né? Então, assim, por exemplo, tem roteiro até X valor com maior conteúdo para cristãos. O recorte já é Israel, Israel e Egito, no caso, meu recorte ali naquela região é Israel, Egito e Jordânia. E mais para a região da Ásia é Turquia e com Europa, Grécia. Mas assim, ali, quando chegou mais ou menos em 2009, 2008 para 2009, me ligaram, um dia eu não lembro nem onde eu estava, me ligaram da Alemanha e falaram, você ganhou aqui você foi o convidado como o melhor roteiro do ano, né? Até X valor, porque assim, o valor na verdade era o meu valor, o que foi mais alto de valor também não alcançou a estrutura igual o meu, né? Mas o que que eu preservei? O que que eu prezei, aliás, aquele? Eu prezei pelo conhecimento. Então, eu quis provar para Israel, para um departamento que tinha de educação, até que acho que ele foi extinto, né? Que as pessoas, se você usar um modelo de roteiro, elas aprendem muito mais. Para isso, tem algumas coisas, né? Que você ser muito certinho com os horários, com as sequências, criar uma linha cronológica da sequência, você despertar perguntas que a pessoa nunca nem fez, né? Então eu colhi uma prova quando eles chegavam no país e colhi uma quando eles saíam do país, né? E você vê que num certo desenho que foi que eu fiz, a curva de aprendizado era muito maior. Então eu fiz que eu usei uma estrutura assim, onde eu ensinava para as pessoas os conteúdos de cada região, mas também a crítica que tinha em cada região. Então você está no roteiro pela primeira vez, fala assim, olha, aqui é importante porque Jesus fez isso. A outra coisa você fala assim, olha, a possibilidade A que Jesus fez isso aqui, a B que fez aqui. Por que fez aqui? Por que fez ali? Por que esse aqui critica esse aqui? Então isso tudo fez com que eles gravassem muito mais e na hora que respondesse, tinha um aproveitamento como de 96, 97%. E lógico que para você desenhar isso eu vou explicar um pouco da estrutura depois. Então foi a primeira vez que eu fui chamado para explicar sobre isso, né? E eu estava saindo de viagem e tal, eu não pude ir lá para receber mesmo o evento, tal, mas ficou a marca ali tudo tal, né? E daí agora antes da pandemia eu ganhei de novo, foi na Índia. E esse foi um evento muito grande, onde eu tinha que ir para a Índia explicar para muita gente do mundo inteiro como que era montar um bom roteiro, que o meu também ganhou de novo como o melhor para aquele número de dias, né? E daí acabou que eu fui para a Índia e passei como 12, 13 dias em vários eventos, explicando. Cada evento tinha 2, 3 mil pessoas, era um negócio assim incrível. Grande. Onde você sentava com cada 20, 30, explicava o que você fazia, como montava, qual era a estrutura, qual era isso, qual era aquilo. Então foi as 2 vezes que. Depois disso não teve mais nenhum, inclusive, né? Agora que voltou da pandemia, tudo, eles estão pensando daqui um ano, dois, fazer um outro e rever tudo isso. E eu falei, ó, pessoal, estou concorrendo de novo. Hein? E eu acho que o roteiro de janeiro da Michelle vai ser um desses, que é um roteiro muito bom. Opa, bom saber. Roger, agora sim, em resumo, depois a gente fala do roteiro de janeiro aí, o que que você está planejando. Tá, Em tá. resumo, o que que faz um bom roteiro e o que que faz um roteiro não tão bom assim? Olha, Israel tem um roteiro padrão que a gente chama de roteiro católico. Tá? Para cristãos, um roteiro que chama católico, não é nem que é para católico ou para evangélico. É um nome que se dá roteiro católico. O roteiro católico, assim, ele já, é como você comprar uma coisa que é um combo, que já é um kit. Então ele já está certo, inclusive
nem sempre, esse roteiro geralmente ele é feito não para grupos que chegam, mas para pessoas que chegam em 3 pessoas, 5, 7. Vai vir, sei lá, 3 da Espanha, 2 do Peru, 4 dos Estados Unidos, põe tudo num ônibus só e eles fazem aquele básico do país. O que acontece é que o país tem uma história. E essa história ela vem do seguinte: quando o cristianismo, principalmente no período do Concílio de Nicéia, ele teve muito atrito entre os cristãos sobre a natureza de Jesus. O que alguns entenderam, alguns líderes entenderam que para sanar aquele problema, o que eles tinham que fazer? Os cristãos estavam muito voltados à filosofia e a preocupações filosóficas. E então eles entenderam, e parte disso vem do Macários, que era bispo de Jerusalém. Talvez ele conversou com Constantino, ou com a rainha Helena, como é de Constantino. E eles chegaram à seguinte conclusão: que os cristãos tinham que. Faltava nos cristãos uma experiência tátil com a fé deles, histórica com a fé deles. Por exemplo, os judeus falaram: olha, aqui era o templo, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. E os cristãos estavam muito voltados às coisas filosóficas, da natureza de Jesus, tentando explicar através de uma língua se era isso, se era mais aquilo, o que, que era tal. E o que acontece? Isso fez com que, pós esse evento de Nicéia, foram criados como a Jerusalém, ela estava cimentada numa cidade chamada Hélia Capitolina. O imperador Adriano quis apagar a memória judaica cristã da região e ele falava assim: aqui é o sepulcro que Jesus foi sepultado. Ok, cimenta e põe um templo a uma divindade ou a um planeta, uma coisa assim. Então, na Jerusalém que chegou, vamos dizer, perto da época do Concílio de Nicéia, ela era uma coisa toda cimentada, onde todos esses lugares é, estavam enterrados ou estavam embaixo da terra, né? E essa coisa que Macários entendeu, que era o bispo de Jerusalém, ele falou: não, nós temos que criar aqui uma coisa tátil, para os cristãos passarem a ter uma experiência tátil com a religião deles. Então, fazer como uma procissão pela cidade de Jerusalém. E nessa, com o dinheiro, vamos pensar assim, o dinheiro do Estado, né, o dinheiro de, vamos dizer, do período político de Constantino, se escavou toda a Era Capitolina e muitos lugares era fácil achar, porque você fala, se aqui tem um templo a Vênus, se Adriano colocou um templo aqui a Vênus, embaixo tem história, ele pôs propositalmente. Então tirava aquilo ali, escavava e você achava o lugar. Agora, pode ser que nesse afã de criar esse roteiro de procissão para o cristianismo ter uma experiência tátil, alguns lugares foram descobertos e outros não. E se você está fazendo isso com recurso do Estado, você tem que justificar o porquê que você gastou o dinheiro ali, né? Como hoje. Então pode ser que nesse momento, falou, olha, a Via Crucis, essa rua aqui é da Via Crucis. Com certeza, a Via Crucis pode ser aquela, pode ser a que está do lado a 3 metros, como pode ser que está do lado a 7 metros. Mas teve que estabelecer uma, para todo mundo passar e ter aquela experiência. Então, o que acontece? Muito daquilo que o roteiro católico preza é pelo cristianismo, a história do cristianismo bizantino, que é essa. Então, você tem lugares que a chance é muito alta e outros lugares que não, podem ter sido meras criações. O que, por exemplo, você vai lá no Monte das Bem-aventuranças, é um conjunto de montes. Se você falar, olha, Jesus falou exatamente daqui ou daqui, se você vê pelo evangelho e tal, parece que ele está no monte. Se você vê pelo outro, parece que ele está numa planície. Qual foi mesmo? Então, nesse caso, fizeram uma marcação, foi aqui. Mas quando você estuda o porquê da marcação, a intenção da marcação, quais as possibilidades, olha, Jesus pode ter sido enterrado aqui, pode ter sido aqui, aqui a probabilidade é essa. As pessoas ficam muito mais com a percepção mais fina das coisas. Então, quando eu criei quando fui criando esse roteiro, eu fui dando essa estrutura. Eles entenderam um pouco de cada lugar, como foi achado ou foi criado, quem empurrou para esse lado, quem empurrou para aquele, qual a outra possibilidade, qual a chance e porcentagem da possibilidade. E isso deixa as pessoas com a percepção muito ligada. Então, eu acho que você ser honesto com o roteiro é uma das coisas que faz ele ser bom, né?
Por exemplo, Israel não tem grandes hotéis, assim, os hotéis bons são muito caros, não são muitos. Os hotéis são mais simples, tem boas comidas, os quartos são simples. Quando você vai com um grupo que gosta de hotelaria, assim, gosta de ficar aqueles hotéis com piscina, com isso e aquilo, não é o perfil do nosso grupo. Nosso grupo é quem vai para aprender. Então, por exemplo, fica hotéis bons, hotéis bonitos, bons e tal. Mas a gente não tem tempo de aproveitar, vamos ficar na sauna, a gente está lá para aprender. Então, isso faz o roteiro ser bom. Porque se você põe um foco do roteiro, ó, o objetivo desse roteiro é aprender, é estudar, é questionar, tal. Você vai pôr naquilo e, lógico, aquilo vai demandar mais fisicamente da pessoa, vai ter que acordar mais cedo, vai chegar mais tarde, isso, aquilo, mas o aprendizado, a experiência é muito diferente, né? Então, eu creio que o roteiro que tem hoje lá católico não é um roteiro bom. Você tem que customizar. E quando você vai customizar um roteiro, é aí que é o problema. Porque não existe essa customização que você faz. É como um carro, você compra um carro lá da fábrica tal, da marca tal. E você fala, não, esse motor aqui tem 100 cavalos, mas eu queria que corresse mais, vou pôr 200. Só que se você pôr um motor 200, tem que ter um freio que freia 200. Tem que ter um amortecedor que faz curva 200, né? Então, o que acontece? Essa que é a questão. Quando você vai customizar um roteiro, eu quero pôr mais isso, mais aquilo, mais outra coisa, mais isso aqui, mais aquilo, as customizações, elas não existem no mercado. Você tem que fazer Fica e você enjambrado. vai ligando uma coisa com a outra. E esse que é o segredo do roteiro para Israel. Comum do mercado. Lógico que muita coisa disso que é comum você vai usar, porque são os lugares mesmo, mas você vai customizando. Então você tem que recalcular os times, as estradas, a hora da entrada, da saída, o que falar, tentar dar uma linha cronológica ao roteiro para as pessoas entenderem. É, ser honesto com a experiência, né? As pessoas vão chegar num país marcado por conflitos passados, uma região marcada por conflitos passados, que são passados, mas são recentes, com pessoas marcadas, e elas vão perceber isso. Então, tudo vai ser um choque, né? Eu gosto muito de começar pelo mundo muçulmano, sempre. Pelo mundo, no caso ali, muçulmano árabe, né? E no caso ali, sunita também. Então, a gente começa ou pelo Egito ou pela Jordânia, né? No caso do roteiro que a Michelle vai fazer, a gente faz os dois. Eu nunca fiz os dois dessa forma, porque é muito roteiro, né? Então, assim, eu vou começar pelo Egito. Então, quando as pessoas descem, elas já têm aquele choque do Egito, né? Do mundo muçulmano, daquelas coisas diferentes, aquele trânsito, aquela coisa, aquele volume de informação. Os lugares são muito diferentes para quem vive no Brasil, por exemplo. As pessoas são muito diferentes. Aí ficamos lá uns dias, vamos para o Sinai, onde é outro povo totalmente diferente, são beduínos. São pessoas que vivem no deserto, igual Moisés, tem lugar que não diferenciou muito. É uma tendazinha, quase não tem água, que cria cabra, roupa com muito pano para aguentar o sol e para a noite aguentar o frio no inverno, que é muito frio. Não, não muda muito a vida de Moisés. É um povo totalmente diferente do Cairo, que é muito mais cosmopolita, não tem 24 horas. Tal. Depois a gente sai do Sinai, entra em Israel, um país totalmente diferente, muito organizado, com questões securitárias muito fortes. Né? Você, para entrar no país, é difícil a entrada. Mas depois que você entrou, acabou. Você não é assaltado, você pode andar com joia, com dinheiro, com o que você quiser. Não tem problema nenhum. Então entra nesse país. Aí começa a ver as coisas que você vai acompanhando na Bíblia, tudo. Os primeiros momentos de Israel são desérticos. Você faz o sul do país todo no deserto. Então, aquele choque visual, né? A gente vem do Egito com um tipo de deserto. Começamos do Cairo lá no deserto. No Sinai é outro deserto, é um deserto com rochas, onde você entra num maciço de montanhas. Depois você sai entra em outro tipo de deserto, que é o sul de Israel. Depois, no meio da viagem, vai para o norte de Israel, onde boa parte do ministério de Jesus está no norte. Né? O norte é verde. É verde, tem lago, montanhas, é muito bonito. Aí você vê um outro Israel, né? O Israel que João Batista, vamos dizer, vivia é muito mais desértico do que o Israel que Jesus, onde Jesus viu boa parte do tempo, que é Belém, Betlehem, Nazaré e a região de Cafarnaum, né? Ele é muito mais verde essa região, na beira do lago, o clima é mais gostoso, etc e tal. Depois de sair de lá, vai para divisa do Líbano, né, perto da Síria, onde a gente vai ver um outro tipo
montanha, estamos perto do Golã, estamos um outro tipo de rocha, né? Aí descemos para a região do Carmelo, que é um outro tipo de coisa, outro tipo de vegetação, já estamos perto do Mediterrâneo. Aí voltamos para o centro do país de novo, onde faz todo aquele mil. Então o que acontece? Cada lugar desse é um tipo de experiência. O roteiro cristão comum, católico, ele dá um nível de experiência bom para quem nunca foi, mas baixo. Quando você faz um roteiro customizado, tanto a experiência intelectual quanto a experiência de percepção de lugar é totalmente diferente. É totalmente diferente. E isso que faz um roteiro bom, pastor, é você juntar essas duas coisas, que é customizar tudo o que existe, a dificuldade de customizar, a customização está em cima de você respeitar o texto bíblico, muitas vezes, respeitar a sequência, as sequências das coisas, respeitar a história de como cada lugar foi descoberto, foi achado ou não, ou se aquilo é uma criação. Então, tudo isso é que faz um bom roteiro. Um roteiro customizado pronto não existe. Então, você tem que criar e ter muito cuidado para criar, porque quanto mais se customiza, mais difícil é cumprir o roteiro, né? Ele demanda mais tempo, mais energia das pessoas. Uma boa parte das pessoas que vão conhecer Israel estão na terceira idade. No grupo é comum você ter pelo menos metade na terceira idade. Então, ao mesmo tempo que ele é puxado, ele tem que ter condições daquelas pessoas fazerem. Uhum. Ah, uma coisa ou outra não vai. Por exemplo, Monte Sinai é uma experiência que você precisa ter condição física boa para fazer. Mas o resto do roteiro você faz tudo. Você entra em qualquer lugar, sai e tal. Aí, dependendo da época do ano, do clima, você pode fazer tantas coisas por dia, outro clima você não pode fazer, um é mais frio. Então, tudo isso é que faz um roteiro ser interessante e diferenciado, entendeu? Eu acho assim, você não vai para Israel todo ano, né? Eu vou todo ano por causa dessa função, mas assim, se você não vai todo ano, quando você for, vai da melhor forma possível, para você ter essa experiência, né? Algumas pessoas, isso acontece muito no meio evangélico, esse é um grande erro, pastor. É assim, uma coisa é a pessoa que vai falar no grupo. Em Israel você tem guias locais, que você tem que usar os guias locais, você tem guias de todos os níveis, tem guia de baixo, todos têm que ter uma formação já acadêmica, mais a formação de guia, que são a formação de como 3 anos, né? Então ela é geógrafa e é guia. Ele é professor de história, geografia e é guia. Ele é professor de geopolítica e guia. Sempre, geralmente, eles vêm de duas formações. Agora, você, você tem, então, a pessoa que é o guia local, a pessoa que vai falar na viagem, que geralmente é uma pessoa que tem um bom conhecimento teológico, um bom conhecimento da Bíblia, e você tem a pessoa que vai operar a viagem. Então, no meio cristão, no meio evangélico, até o católico acontece isso. Às vezes, a gente foca muito na pessoa que vai falar, mas quem dá a estrutura para a pessoa falar é a pessoa que vai operar. É ela que faz todas as coisas acontecerem para a pessoa que vai falar poder falar num ambiente bom, saudável, com tempo. Então, essa pessoa que vai dirigir a operação toda, ela que faz o grupo ser saudável. Que você vai chegar, vai ter todos os hotéis, vão ter isso, vão ter aquilo, o horário certinho. Você chegou aqui, vamos falar naquele canto que é melhor, aquele lugar é melhor. Se a gente for até ali descer, vamos gastar 20 minutos a mais, vamos tirar do roteiro de amanhã e por hoje. Então, essa mecânica, para aquele que vai operar, tem que estar muito sensível para ele conseguir fazer um bom roteiro, ele proporcionar para a pessoa que vai falar uma qualidade para a pessoa poder realmente falar bem, entendeu? Então, nessa viagem que você está fazendo em parceria com o Mapa na Mão, com a agência Mapa na Mão, lá para janeiro, você é o operador, é essa pessoa Eu vou que fazer a operação. Vou até te explicar o que seria um pouco a operação. A operação, pastor. é contento ali, né, para que as coisas fluam. E você, com 18 anos de experiência, acho que já sabe isso aí de cor e salteado, né? Não, assim, você desenha sempre assim, você desenha uma operação e ela não sai igual você desenha, né? Porque você está indo num ritmo, tá tudo certo, os times estão regulados, tudo tá certinho, etc, tá tudo ótimo. De repente uma pessoa tropeça e torta o pé.
E aí perde 20 minutos, vai, já vamos levar para o hospital, mas tem um outro guia operando aqui para continuar, tal, 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 tal. Mas perdemos 20 minutos. 20 minutos, no último lugar, sei lá, no Palácio de Herodes, fecha. Então tem que fazer a remontagem daquilo. Então ele tem que estar com isso tudo muito vivo na cabeça para poder fazer, né? Mas eu vou explicar um pouquinho para o senhor, quem sabe, o que que é uma operação. A complexidade de Operação uma. que envolve operação. É assim, pastor, com os anos, isso em todos os meios, muitas agências que operaram em Israel quebraram mais do que as outras que operam Europa, Estados Unidos, etc e tal, né? Por quê? As operações de Oriente Médio, elas envolvem algumas coisas. Qualquer operação internacional envolve moeda, dólar. Isso vale para quem opera Estados Unidos, etc e tal. Pode ser regulado pelo euro, que se estiver na zona do euro, pode ser regulado por outra moeda, mas o dólar é uma que regula todas. Então, uma coisa é moeda. A outra coisa é a condição que vai estar o lugar que você vai chegar. Por exemplo, vamos dizer, marcamos a nossa viagem agora para setembro. Em setembro, vamos dizer que a minha viagem, não é o caso real, mas a minha viagem fosse para o Egito e começou a Primavera Árabe. Isso tudo vai mudar o roteiro, né? E o que acontece? Os operadores que estão acostumados a operar Estados Unidos, Europa, Japão, etc., as coisas são muito quadradas sempre. O Oriente Médio, ele a cada dia que você acorda, ele é um. Então, a operação de Oriente Médio, ela tem o câmbio, que tem em qualquer operação, mas ela tem outras coisas. Então, muitas vezes é como você trocar o pneu de um carro enquanto alguém está dirigindo. Não parou, encostou, vamos trocar. Tá? É aquele enquanto está dirigindo. Então, assim, uma operação, ela é dividida em três coisas. Tá? Quem dirige uma operação total. Eu, às vezes, vou para Israel dirigir só operação terrestre. É uma das operações, são três. Então, uma operação é de aéreos. Tá? A operação de aéreo se divide em duas, que é reservas de aéreo, que você faz muito antes, um ano antes, e embarques de operação de entrada e saída de um país. Então, a operação de aéreo é uma que se divide em dois. Reservas, e toda a operação que envolve financeira, que eu vou explicar daqui a pouco, e a operação de embarques e saídas de um país, certo? Nisso envolve os vistos, as vacinas, os passaportes, etc. e tal, tá? A segunda operação e essa que dá maior problema no caso das agências que quebram, é a financeira. Porque o que acontece? Você recebe com um câmbio. Daqui 3 dias o câmbio vira outro. O dólar está 5, vira 8. Boa parte das agências quebram. Nós temos que fazer de uma forma, por exemplo, eu nem sempre cuido da financeira. Às vezes eu fico supervisionando ela. Que nem, por exemplo, essa eu vou supervisionar. Porque é o seguinte, se entrou lá o equivalente a US$ 1.000, esse valor tem que ser guardado em dólar no outro país, porque caso o dólar mude o seu câmbio, ele está protegido em dólar, não em reais. Boa parte das agências quebraram por isso. Então, você tem uma operação de aéreo, que qualquer agência, qualquer operador bom sabe fazer, porque você tem assim, um operador local, um operador no Brasil e uma agência que revende, né? Então esse operador do Brasil tem que ser muito atento com a questão financeira, porque se ele entender que alguém está pagando em algum lugar que não é guardado em dólar, fica na conta lá da agência, etc e tal, mudou o câmbio e acabou a viagem, né? Um grupo, sei lá, de 100 pessoas, com o dólar mudando R$ 1, muda no custo de uma viagem em torno de R$ 500.000. Não tem agência que aguenta isso. Eles quebram. Então, o que acontece? Você tem que supervisionar, ainda que você não faça, porque eu não faço operação financeira, mas vocês têm que supervisionar todo o tempo para entender se os valores estão sendo dolarizados, fazendo hedge internacional, se isso tudo tem segurança, onde está, em que lugar está. O melhor lugar hoje é os Estados Unidos, porque fica certinho lá, não tem problema. Os Estados Unidos ou o Canadá, né? Então, essa é uma outra operação, a financeira. Então, se a gente pensar em Oriente Médio, nós temos, então, reservar aéreos e fazer os embarques. Em que condição que vão ser os embarques, as chegadas, etc. e tal. Depois, operação financeira. Qualquer erro na dolarização dos valores, a agência quebra. Ela não aguenta, ela quebra.
tá? E é uma coisa, não é simples, mas é uma coisa, a única proteção é dolarizar. Então essa é a segunda parte da operação. E a terceira parte é operar os terrestres, que é você fazer todas as reservas dentro dos times, criar o roteiro dentro de uma perspectiva que você quer, que nem a minha é mais de estudo, criar dentro daquilo ali, dentro da história, calcular todos os times, fazer todas as reservas de lugares, reservas de hotel, qual guia vai saber falar para esse tipo de coisa local, para dar suporte à pessoa que vai fazer a parte espiritual, que vai fazer as explicações. Então, você desenhar tudo isso. Depois que você desenhou tudo isso, a execução que vai acontecer no futuro. E a execução é aquilo que está maleável. A gente vai desenhar uma coisa e vai acontecer uma coisa, furar um pneu de um ônibus, um esqueceu a malha, o passaporte em tal lugar, o outro esqueceu a carteira de vacina, vai dar um problema, outro que você tem que ter a maleabilidade de ir resolvendo, porque a pessoa tem que continuar o roteiro, né? Um dia ele está acordando com dor de garganta, vamos dizer, às vezes, vamos dizer que você vai de líder espiritual de um grupo. Um dia foi bem, dois, três, no quinto você acordou sem voz. E daí? Então não tem que fazer um jeito aquelas pessoas aprenderem naquele dia. O roteiro não pode ser mudado. E naquela tua linha. Então, tudo isso é uma percepção fina, professor, que muda muito a qualidade do roteiro. Porque qualquer dessas coisas que derem errados, seja nas reservas de aéreo, ou na execução de aéreo, financeiro, ou na estruturação de tudo isso, no Oriente Médio, ou em específico lugar chamado, vamos dizer, Terra Santa, ali, né? E a execução disso é o que dá sucesso ou não, né? E geralmente as agências elas estão acostumadas a fazer, como eu falei, Estados Unidos, Europa, Canadá, onde tudo é muito estático. Tudo é muito estático, está tudo muito pronto para as coisas. E o Oriente Médio não está tão pronto assim, né? E hoje, perto de quando eu comecei a fazer isso, hoje é um paraíso, porque as coisas estão muito mais até do ponto de vista de segurança, é muito fácil hoje, né? Perto do que foi. Então, assim, no começo, há 15, 16 anos atrás, às vezes a gente embarcava realmente sem saber o que ia acontecer. Fala, o que, que vai acontecer nessa viagem, porque a gente não sabe. E eu tive a sorte que sempre deu tudo certo, mas muitas vezes foi a mão de Deus, assim, sabe? Não foi uma coisa que foi pela coisa que eu criei, que estava perfeito, não. Foi a mão de Deus. Hoje não. Hoje é tudo muito mais fácil. Mas ainda não é como a Europa e os Estados Unidos. Tem que ter alguém que todo o tempo está perceptivo a tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que essas coisas, você pode ter surpresas na execução do terrestre, mas você não pode ter surpresa financeira. Você pode, no terrestre, você pode ter, acontece, por exemplo, você reservou um hotel tal, em determinado lugar. Teve um problema na região. Você tem que cancelar e ir para outro, não tem jeito, né? Alguns lugares dão poucas possibilidades de hotel. Você chega no Monte Sinai, tem dois hotéis com turistas do mundo inteiro, né? Agora o governo até está criando mais um para tentar suprir essa falta. Então, fica difícil, porque você não tem muita escolha, né? Às vezes você acha um hotel muito bom, mas ele vai demorar 3 horas para chegar no lugar. O outro não é tão bom, mas demora 25 minutos. Opa, tem uma coisa interessante. Então, esse cálculo todo é o que faz interessante, né? Mas o que todas as pessoas que vão viajar têm que prestar atenção é, primeiro, se a pessoa conhece aquilo ali, né? Se ela está fazendo bem a questão dos aéreos, se está protegendo o valor daquela pessoa que está ali, se, se tem a condição das reservas certinho e se sabe fazer uma boa execução, né? Hoje mesmo eu vou embarcar depois de amanhã para um grupo. O segundo grupo apareceu um hotel melhor que não tinha vagas no mesmo preço. Eu tô agora, enquanto aqui estou fazendo um upgrade, que é o upgrade que quer fazer? Eu pôr pro grupo no voucher dele que mudou o hotel, Uhum. né? Já trocou as reservas, isso, aquilo, tal, tal. Ficou muito melhor pra gente, porque a gente tá colado nas pirâmides agora. Então, o cara tem muito trânsito, tal, vai ficar mais fácil, né? Então, é toda essa percepção, você que faz um roteiro ser bom ou não. E é como a vida, eu sempre falo assim para os parceiros que vão embarcar, eu falo, olha, se você ficasse 15 dias na sua casa, ia acontecer coisa. Um dia você ia tropeçar, aí um dia
você está esperando uma encomenda, ela não vai chegar. Outro dia chove, dá uma goteira. Em 15 dias você fica na sua casa, acontecem coisas, né? O seu vizinho chega e conta que foi assaltado na rua. Acontecem coisas. Então, lá também vão acontecer coisas. Um dia você vai esquecer sua mala, um dia você vai estar subindo no ônibus, seu sapato vai descolar a sola, o outro dia você vai quebrar o óculos. Acontece, né? Mas se você tem uma estrutura para acontecer tudo isso aí, você vai fazendo, vai rodando. Eu tive esse. Depois de anos fazendo, eu peguei um grupo muito grande, mais de 200 pessoas juntas. E daí eu falei, nossa, fazer uma operação dessa não vai ser fácil, né? E eu fiz como eu fazia, tentando calcular os times e calculando todos os erros. Então, por exemplo, eu tinha um mapa assim, quantos hipertensos eu tinha no grupo, quantas pessoas usavam insulina. E aí os hotéis que tinham geladeira para isso, os ônibus que tinham geladeira para aquilo, não sei o que lá, se eu tivesse um problema, foi um desenho que eu gastei meses fazendo, né? Na hora da execução, deu muita coisa errada, mas para todas a gente tinha uma saída. Então, olha, eu tinha lá 40 e poucas pessoas que usavam insulina. Então, de manhã eu carregava geladeira com insulina no ônibus, porque a gente andava 500 quilômetros no dia. Aí eu chegava lá, esqueci minha insulina no hotel. Tudo bem, tem insulina aqui, porque eram 40 e poucas pessoas. Vamos pôr insulina aqui. Ah, não sei o que lá, tal, tal. Olha, tem um que ele tem um problema na perna, não fica, não. Vai. E eu tinha mais ou menos um hotel que fazia ortopedia, um hotel não, um hospital que atendia ortopedia. Eu falei, então, irmão, segura até amanhã que nós vamos chegar num lugar especialista em ortopedia para você ver a perna que já tinha um problema crônico. Então, são detalhes que quando você desenha, se você desenhar bem, você vai ter problema, mas você tem como resolver os problemas, né? Então, eu acho que esse é o segredo de um roteiro bom. Não é fácil, porque quando você vai comprar uma viagem, você olha lá, viagem para Israel, tantos dias com o pastor tal, fala, poxa, esse pastor é gente boa, vou entrar na viagem dele. Mas isso você garante que você vai ter boas falas, mas você não garante toda a estrutura, né? É como um artista que faz um comercial de carro, ele fala, olha, venha ver o carro aqui da marca tal, tal, tal. Não quer dizer nem que aquele é o carro dele, né? Agora, uma coisa é você ver os engenheiros que desenharam aquele carro. O que eles usaram, se foi mais segurança, se foi mais economia, se foi mais isso aqui, e gerou aquele produto ali. É a mesma coisa no roteiro, acontece a mesma coisa. Agora, Roger, vocês vão fazer uma viagem aí em janeiro, de 7 a 21 de janeiro de 2024, né? E é a primeira Uhum. que você faz em parceria com a agência Mapa na Mão Viagens, né? Dá para considerar essa viagem aí daquelas boas mesmo? É completa? O Sure. que de bom nessa viagem aí de janeiro, que, pelo que eu sei aqui, o primeiro lote já esgotou, né? Primeiro lote. E o segundo está já em andamento aí, né? Para janeiro. Fala um pouquinho dessa viagem aí em parceria com a agência Mapa na Mão. Olha, professor, deixa eu te falar. Eu, assim, por ter tido essa experiência de anos aí, eu sempre sou convidado para dirigir viagens, né? E com os anos acaba que aparecem muitos, então eu acabo escolhendo a que eu quero dirigir ou não. E eu escolho pelo perfil do público e pelo roteiro, tá? Então, às vezes a pessoa vem com um roteiro pronto. Eu quero esse aqui. Eu olho o roteiro e falo, ó, isso aqui não dá para fazer. Ou porque é ruim do ponto de vista de conteúdo, ou porque do ponto de vista da operação é muito ruim de fazer. Você não tem como estar na parte da manhã em Petra, na Jordânia, e à tarde em Cafarnaum. Não tem como. Às vezes vem um roteiro e desenha tudo errado, né? Então eu escolho, eu falo, ó, isso aqui não dá, esse conteúdo é ruim também, não quero fazer isso aqui. Então, no caso a Michelle, do Mapa na Mão, ela me procurou e falou: olha, Roger, eu preciso fazer um roteiro assim, assim e tal. E ela tinha algumas prerrogativas, né? Então, por exemplo, o que eu achei interessante do roteiro dela? A primeira coisa que ela preserva, lógico que é a operação com segurança e tal, tal, mas o conteúdo. Muita gente vai para Israel e fala assim: eu quero ir para Israel, independente do que vai ser, eu não sei nada, eu não conheço. Ela não, eu quero conteúdo assim, assim e tal. Então, eu desenho um conteúdo muito bom para ela, que é o que eu pus no conteúdo dela. Isso é uma coisa que eu mesmo nunca fiz. Agora, essa viagem que eu vou dirigir daqui, que eu saio daqui 2 dias, tem esse conteúdo que vai ter na viagem dela em janeiro, que é começar pelo Egito, fazer um Israel muito cheio no meio, bem carregado mesmo, falo de carregados de informação, e terminar pela Jordânia, né? Então, a Jordânia era um país muito caro.
então não fazia. Para a gente entrar em Petra, passar um dia e sair, custava como 450, US$ 500, sem almoço, sem hotel, sem nada, porque era muita taxa e tal. E daí, esse ano agora, o governo acabou dando incentivos, tal, 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 e eu falei, eu vou fazer o teste em julho e em janeiro eu vou executar. Então, estou indo agora fazer isso lá. Então, de conteúdo, é uma viagem de muito conteúdo mesmo. O que acontece na viagem, que é uma viagem de muito conteúdo, ela é apertada de tempo. Então, os times têm que ser muito bem seguidos, porque janeiro escurece cedo, como 4h30, 5 horas está escurecendo, então as pessoas têm que acordar cedo. Mas eu vou te falar, é tanto conteúdo, mas não é pesado. Porque é um conteúdo que não é assim, você vai lá, você entra numa sala de aula, ó, aconteceu tal, B, esse é um tipo de aula. Outra coisa é você estar no lugar, fala, gente, olha, aqui aconteceu isso. Possibilidade A é que ali tenha sido tal. A essa. Qual que é mais provável? Essa. Por quê? Então vamos ler aqui no texto bíblico, olha, tal, tal. Essa não está aparecendo essa. Então isso é aquilo. Então é uma forma muito gostosa, você tá todo mundo em volta ali, num lugar gostoso e tal. Aí tá vendo? Olha isso aqui, tal, tal. Vamos fazer por aqui, ó. Jesus, do monte tal até o lugar do julgamento, tem esse caminho. Vamos fazer esse caminho para a gente ver? Então você vai tendo o conteúdo, mas você vai tendo com a experiência, né? E essa viagem do mapa na mão, ela tem muito disso, de você ter o conteúdo e ter a experiência junto. Então, quando você tem o conteúdo com a experiência, é quando você grava o conteúdo, né? Porque você não tem só aquilo que alguém escreveu, ó, essa é a possibilidade de A, B, isso foi assim, em Mateus tal, disso aqui. Não, você está andando no lugar, né? E você está andando e falando, não, realmente isso aqui não pode ser. É aquele ali. Tá certo, que você olha, lê a Bíblia aqui. Então a viagem da Michelle, ela tem isso. Então, fora aquilo que é uma coisa, que é a formação de aéreos, formação financeira, né? E a questão de estruturação do conteúdo. Na estruturação, a viagem dela é uma coisa muito especial, a ponto que eu mesmo nunca fiz isso, porque nunca consegui juntar os dois países. Ou começava com o Egito ou começava com a Jordânia, por causa de preço. E essa viagem, ela está no volume muito abaixo do mercado, a viagem dela está abaixo do mercado. Israel agora vai ficar muito mais caro a partir do ano que vem, né? A Turquia e a Grécia, naquela região, a Turquia e a Grécia não tanto, o Egito já ficou um pouco mais caro e a partir do ano que vem Israel vai ficar muito mais caro. Então ela pegou bem esse momento, sabe, do último momento de uma viagem de preço muito bom, né? Porque depois ela vai aumentar muito isso agora daqui para frente. E o conteúdo da viagem é muito bom. O conteúdo da viagem é muito bom. É lógico que a turma vai ter que acordar cedo, não tem assim, não é uma viagem como a gente fala, não é uma viagem de lojas, a gente usa essa expressão, né? As pessoas assim, não é uma viagem de compras, é uma viagem de conteúdo. Então, nós vamos fazer conteúdo, né? Rogel, Pra... Oi, fala. sim, alguém que possa estar pensando, mas então vai ser quase como um curso de teologia, vai ser aula, aula. Estaremos na Terra Santa, afinal de contas, né? Onde Jesus andou, onde a maior parte dos eventos bíblicos aconteceram. O aspecto devocional, espiritual também é contemplado numa viagem dessa, né? Exatamente. O que que a gente faz? A gente faz assim, ó, o, o- na execução do terrestre, para você ter um bom conteúdo, como que funciona? Então, assim, você tem que educar a turma, elas vão descer do ônibus, né? Se a gente está fazendo um percurso longo até chegar àquele lugar, primeira coisa é descer o banheiro, isso, aquilo, tal, e já vamos reunir num lugar. Então, nesse lugar, nós temos 2 ou 3 níveis, tá? Então, se é um lugar que a explicação daquele lugar faz parte da estrutura do outro, nós vamos então dar uma pré-explicação de porque o objetivo nosso é fazer uma explicação mais espiritual do outro. Então, vamos dizer, vamos pensar em Jerusalém. Eu estou no vale, é, vamos pensar aqui, no vale, vamos pensar, eu estou no Monte das Oliveiras, certo? Então, naquela tarde, eu tenho Monte das Oliveiras e eu tenho Getsemane. Então, para mim construir o Getsemane, eu tenho que construir o Monte das Oliveiras. Então, vou lá primeiro no Monte das Oliveiras, as pessoas vão ver, e aí eu tenho 2, 3 níveis. Qual o primeiro nível? Eu vou ter um guia local explicando um pouco da geografia Uhum. que já aconteceu, etc. Eu, no caso, que sou um facilitador, vou adequar a mensagem que tem o guia local com, às vezes, uma pré-estrutura.
no caso do orador que vai fazer a parte espiritual. Então, quando o orador pega, ele tem toda a explicação já geopolítica, geográfica, dali. E a pessoa que vai fazer a parte espiritual, então vai agora tirar a mensagem espiritual daquilo ali. Então ela vai entrar no texto bíblico, mas ela não está preocupada, olha, isso aqui foi tal, no período tal, etc. Tal. Essa parte de explicação, a gente já deu aqui. Ou o guia local, ou eu, ou nós dois juntos. E quando passa a mensagem para a pessoa que vai fazer a parte espiritual, essas informações estão dadas. E daí o líder, que está sendo o líder espiritual do grupo, ele vai trazer a mensagem do texto bíblico, mas em cima daquela estrutura toda que já tem ali, né? Então ele vai trazer, então, tanto para o guia espiritual que vai fazer essa parte espiritual é muito mais rico, né? Porque ele já está feito essa parte. Quanto as pessoas, é engraçado isso até psicologicamente, né? Porque as pessoas descem, vamos dizer, do ônibus, a gente vem descendo lá, sei lá, do, vem descendo a pé, dentro de um cemitério, né? Aí flagelação, Jesus. Pode ser que foi, não foi, eu não vou dar muita importância, num lugar muito duvidoso. Vou descer até o Getsemane, Getsemane. Quando as pessoas entram no Getsemane, elas ficam, a pessoa fica muito emocionada, ou fica muito, eu estou no Getsemane, eu li desde criança isso aqui e tal, né? Elas acabam, às vezes, acalmando a pessoa para a mensagem que vem depois, onde a pessoa já está mais tranquila, isso, aquilo e tal, e ela vai entrar naquilo, né? Uma viagem só com explicações técnicas na Terra Santa não é bom. Uhum. Uma viagem só com informações espirituais sem ter estruturação técnica também não é bom, né? Eu já vi grupos, eu já vi isso pessoalmente muitas vezes, que a pessoa desembarca e embarca, principalmente essa viagem do roteiro católico, e ela fala, eu fui na Terra Santa, mas ela nem sabe que a Terra Santa é em Israel, e o que aconteceu ali, onde ela está, não sabe. Então, é esse tipo de informação, por exemplo, a viagem da Michelle em Israel, não na Jordânia. A gente vai ter uma experiência de conhecer a estrutura do país, por exemplo, Museu do Holocausto, porque as pessoas vão andar dias em Israel, vão ver um país muito diferente, é um país de 70 anos, totalmente moderno o país, né? Aquilo vai mexer. Então, chega uma hora que a gente viu toda a parte bíblica, a gente viu toda a parte bíblica, a gente vai entrar no museu e entender história do Holocausto. O que aquelas pessoas que. De onde vêm aquelas pessoas que eles vivem naquele país? Quais os problemas que aquele país tem na região? Então, é um tipo de informação que num roteiro chamado católico, ninguém faz. Né? E é uma coisa muito rica, que você consegue fechar muita coisa, ligar aquilo com a religião. Né? Na Jordânia, o roteiro do Mapa na Mão tem uma coisa muito interessante. É, ele tem um momento lá no deserto. A gente vai Petra, fazer o SIC de Petra, que é um negócio de outro mundo, assim, né? Uma das sete maravilhas. Então, é uma coisa, é uma experiência, depois no deserto, tá? É uma experiência que não tem um outro roteiro, assim, não é só ver Petra. Você vai ver Petra e ter experiência, é como eu falo, você vai no Sinai, não tem como você ir no Sinai e tirar foto, mas muita gente quer ter experiência com o Bedu, né? Algumas pessoas falam, não, eu quero chegar aqui, tirar uma foto e Facebook. Outros falam, não, eu quero andar no Monte Sinai, quero andar e vou andar. Eu geralmente vou com os grupos à noite, né? A gente começa às 1 da manhã, sobe o Sinai até 5 e pouco para ver o sol nascer. Então, uma coisa que você foi no Sinai foto, você subiu o Sinai, subiu com um camelo. Então isso muda muito, né? Você fala, puxa, Moisés subiu aqui, o céu de estrelas que ele viu, é o que eu estou vendo aqui. Essa imagem, no meio desse monte de montanha avermelhada, assim, ele aqui. Então, esse tipo de coisa muda muito, não? Professor? Você ter informação boa, mas ter experiência boa também, né? E eu acho que esse roteiro do Mapa na Mão, ele ficou bem diferenciado nisso. Não é um roteiro fácil, é um roteiro bem difícil, pela complexidade dele, mas é um roteiro único também, né? A customização dele é o mais alto nível, vou te dizer. É legal saber que mescla aí, né, o aspecto do ensino, o turismo também, visitando lugares até modernos também, interessantes e que acabam culminando depois com todo o aprendizado da parte bíblica e antiga, né? E o aspecto devocional, né? E eu tive o privilégio de ser convidado aí pelo Mapa na Mão para
em parceria com você, né? Então, dividimos aí o palanque, né? Enquanto você dá toda a base aí histórica, a parte, digamos, mais técnica, né? Eu terei o privilégio de conhecer o grupo, estar com eles como pastor, convidado, e fazer as reflexões espirituais. Então, eu creio que será uma experiência realmente muito especial para todos nós, né? De 7 a 21 de janeiro. Você está vendo aí no cartaz, né? Como dissemos já, o primeiro lote já está completo, o segundo está em andamento e ainda há vagas, né? Então, faça planos, né? É, considere, né, esse convite e eu creio que será uma experiência realmente maravilhosa para todos nós. O primeiro lote, engraçado, Mapa na Mão abriu, o primeiro lote fez assim, foi rápido, né? Agora abrimos o segundo lote, e o segundo lote deve estar pelo menos metade já quase completo aí, né? Então tem mais um pouco, ele também vai fechar. Muito E bom. eu acho que vai ser um roteiro interessante, é um roteiro, as pessoas perguntam, mas o clima, esse, em janeiro, porque as pessoas têm medo do Oriente Médio, do calor do Oriente Médio, né? Que realmente é muito forte, tá? Mas janeiro é um clima fresco demais. Então, as pessoas não têm esse problema, nunca, como que eu vou ficar num deserto a 50 graus? É difícil mesmo. Em janeiro, não. Em janeiro é super fresco, vai dar de casaco mesmo no deserto. Então, é uma época boa de fazer isso. Vocês vão gostar bastante, assim. Legal. Roger, olha, obrigado aí. Daria para conversar aqui muito mais tempo, né? Mas eu sei que você está preparando as malas aí. Você vai viajar para aquela região, né? Agora com um grupo aí de teólogos e eu até brinquei com você numa conversa aí. Você vai lá para ensaiar a nossa em janeiro, né? É um teste, é um treino. Mas, na verdade, agora eu falei de três grupos, né? Eu chego com esse grupo de teólogos, depois eles vão embora, eu vou para o Egito e pego um grupo exatamente com a estrutura criada pela Michela. Realmente, esse grupo eu vou testar, porque Uhum. eu nunca fiz um roteiro com esses dois países nas pontas, né? Então, é um teste realmente de time, né? E daí, em janeiro, tem o grupo da Michelle, onde esse roteiro já vai estar inaugurado, vamos dizer. Né? Bom, bom. Então, e daí, depois eu pego mais um outro que, no futuro, com certeza, o Mapa na Mão vai fazer também, porque nessa viagem a gente cobre a parte de saída do Egito, né? O povo de Israel saindo do Egito, entrando em Israel, as monarquias até o período de Davi, a queda até a destruição até o cativeiro babilônico, né? Depois esse período inter que vai até ao retorno para a Terra, né? E depois do retorno da Terra a gente perde um pouco de informação do texto bíblico, né? Mas a gente tem informação histórica, revolta dos Macabeus, etc. e tal. E entramos no período de Jesus e vamos até a destruição do templo. Então, nessa primeira viagem, a gente vai cobrir isso muito ligado a Jesus, os evangelhos, a história de Israel entrando em Israel, etc. E tal. Existe uma outra viagem que existe em outro momento, não dá para fazer tudo junto porque é muito pesado, que é a viagem da história do Novo Testamento, que é quando acabam os evangelhos, começa o livro de Atos e vai até o livro de Apocalipse. Então essa é uma outra viagem que acontece dentro da Turquia, onde você vê os caminhos de Paulo, as principais cidades, o livro de Atos em si, né? E termina com as igrejas do Apocalipse. Então, eu falo para a turma, faz Israel e Egito primeiro, e Jordânia, onde você vai cobrir toda essa estrutura até os evangelhos. Desde a história de Israel, da história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Egito e toda a história até Jesus. E no futuro, faz a outra, que é do livro de Atos até o livro de Apocalipse. Entendeu? Então a Michelle o mapa na mão, sobre o comando da Michelle já falou que no futuro também vai fazer a outra. Né? Mas essa é estrutural para a outra. Né? Coisa boa aí Então, nos planos, né? E Deus vai isso aí. abençoar e vai ser uma experiência maravilhosa. Boa viagem, Roger, vá com Deus, né, que vocês sejam grandemente abençoados aí nessa viagem. E você que está assistindo aqui essa nossa gravação, essa nossa live, faça planos, né? Ore a Deus, analise aí as circunstâncias e quem sabe não seja mais um aí a estar conosco nessa viagem que vai ser uma bênção, vai ser uma experiência para toda a vida, tá bom? Um grande abraço então, Roger, Abraço, professor. bons preparativos e a você que Obrigado. e também um abraço, fique com Deus e que Ele abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.